Deputados suspeitam de fraude em processo de falência da Varig. Edital de licitação das barcas deve ser lançado em 75 dias. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de doação de medula óssea. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O edital da nova licitação da concessionária que administra o sistema aquaviário do Estado deve ser lançado em 75 dias. Durante a audiência pública na Alerj, o secretário estadual de Transportes disse que a expectativa é atrair empresas internacionais para participarem da concorrência. O Rio de Janeiro tem a 4ª maior operação aquaviária do mundo. O modal, que transporta cerca de 70 mil passageiros por dia, está em processo licitatório e vem sendo discutido pela Comissão de Representação para acompanhar a mudança da concessionária que administra o sistema aquaviário do Estado. O texto do novo edital foi produzido após análise de 2 anos de estudos, além de consulta pública que contou com 188 sugestões de membros da Secretaria de Transporte, empresas privadas, sindicatos e sociedade civil organizada. Até o final de agosto, espero analisar essas sugestões da sociedade, debater aqui na Casa a respeito dessas sugestões, até porque a Casa fez uma série de sugestões e tem projetos de lei tramitando também a respeito do modal aquaviário. E então, a partir de setembro, fazer a análise jurídica do edital, de todos os termos, para que, contando de hoje, em 70, 75 dias, a gente possa botar na rua essa licitação. O secretário disse ainda que as 2 linhas municipais operadas com autorização da Prefeitura, como Cocotá e Paquetá, reduzem o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e que atualmente acumulam prejuízo de 21 milhões de reais. Ele afirmou que a nova empresa deverá apresentar um estudo no prazo de 1 ano para a construção de 3 novas linhas que ligariam a Praça 15 a São Gonçalo, Caxias e aos aeroportos Santos Dumont e Galeão. A gente está licitando o conjunto de linhas atual, está incluindo 3 estudos para o prazo de 1 ano para 3 novas linhas e a gente está discutindo, buscando um consenso para fazer com que as 2 linhas que nós operamos por autorização da Prefeitura tenham um equilíbrio melhor. Hoje essas linhas não são superavitárias, elas são deficitárias, elas são bancadas pela maior operação de Rio-Niterói e a gente quer discutir com a Prefeitura alternativas. Queremos as novas barcas para Duque de Caxias, para São Gonçalo, quem sabe o estudo avançar para Magé. Falamos também do preço mais acessível do Charitas, do centro de Niterói. Enfim, foi uma reunião positiva. Eu espero que em breve nós tenhamos aí um avanço no transporte de barcas no estado do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Representação para acompanhar a mudança da concessionária que administra o sistema aquaviário do Estado, o deputado Zito, disse que ainda vai realizar uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Transportes para analisar os projetos que tratam do tema e que estão tramitando na Alerj. Faremos em conjunto essa reunião, porque agora vem o 40º projeto que estamos aí trazendo da minha autoria, a necessidade dos novas linhas criadas de barcas terem estacionamento com preços acessíveis. A CPI que investiga o caso Varig ouviu nesta terça o ex e o atual administradores judiciais da empresa. A suspeita dos parlamentares é que o processo de falência da companhia tenha acontecido de forma fraudulenta. O atual administrador da massa falida da Varig, depois da CPI, esclareceu alguns questionamentos quanto à prestação de contas da empresa, quanto ao pagamento do rateio dos ex-funcionários, arrecadado com o leilão de 2015 dos imóveis, lojas e obras de artes da Varig e que está suspenso desde junho por decisão judicial. Wagner Bragança afirmou que pretende analisar o que foi feito pelo ex-administrador para poder liberar o pagamento para os funcionários que ainda não receberam. Em relação ao suposto aumento da dívida, que era de 7 bilhões de reais antes da recuperação fiscal em 2009 e 1 ano depois, quando a falência foi decretada, passou a ser de 18 bilhões,
Um advogado explicou que no processo de recuperação judicial não estavam sendo computados os créditos tributários devidos à União, que giram em torno de 9 bilhões de reais. A ideia é analisar num espaço curto de tempo para que a gente possa retomar os rateios, até porque, socialmente falando, embora seja uma parcela ínfima dos valores que são os devidos aos credores, certamente é o que mais angustia de imediato, né? No momento de crise, né? Aquelas pessoas que já possuíam emprego, tinham prestado concurso público, já estão numa situação difícil. Imagina para aquelas que estavam desempregadas ainda em função do fim da Varig. Otimistamente falando, retomar os rateios no mês de outubro seria uma meta importante em virtude dessa necessidade, que é a necessidade dos credores, né? Para os credores trabalhistas, a CPI que investiga a Varig traz uma esperança de recebimento dos direitos. Hoje, cerca de 10 mil ex-funcionários da companhia aérea não receberam salários atrasados, férias proporcionais, 13º, rescisão contratual, entre outros benefícios. Para se ter uma dimensão do problema, o TRCT, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, um documento obrigatório quando a empresa demite o funcionário e onde consta o que lhe é devido, foi entregue em branco. 11 anos depois, o atual administrador judicial prometeu tentar solucionar este problema e saber por que esse documento não foi preenchido de forma correta. É uma nova esperança que nasce, porque depois de 11 anos de luta sem termos recebido os nossos créditos trabalhistas e previdenciários, né, e que são valores bastante altos se somados, é claro que uma CPI ela abre a perspectiva de, em algum momento, ou de uma forma um pouco mais rápida, nós termos uma solução. A recuperação judicial foi declarada foi encerrada como sendo um processo com sucesso. Se foi com sucesso, entende-se que os credores tivessem sido pagos. No entanto, os credores não foram pagos. Então, hoje a gente pergunta que sucesso foi esse e quem é que está pagando essa conta. Para o presidente da CPI, não restam dúvidas de que todo o processo, desde a recuperação judicial até a falência da companhia, se deram de forma fraudulenta. A comissão pediu uma série de documentos aos administradores e vai investigar a fundo para responsabilizar os eventuais culpados pelo sucateamento da Varig. Eu alimento poucas dúvidas em relação ao processo todo ter sido fraudulento. A começar pelo surgimento de uma lei de recuperação judicial cuja aplicação teve a Varig como primeira cobaia. Recebemos hoje uma informação de que, através de uma medida provisória, depois de ajuizada uma ação, os fundamentos legais foram alterados ou adulterados de modo a continuar no processo de assassinato da Varig. De qualquer maneira, vai ficando caracterizado que houve ações deliberadas no sentido de não só sucatear a Varig, mas entregar todo o patrimônio a alguns cúmplices de sempre. Deputados querem aprovar emenda à Constituição para garantir a autonomia financeira às universidades estaduais. O tema foi discutido em evento suprapartidário na UERJ. Deputados federais, estaduais, professores, alunos e sociedade civil participaram do seminário Supera Rio. Durante o encontro, foram apresentadas alternativas para solucionar a crise financeira das universidades. A saída da crise do Estado sem inovação tecnológica, ensino e pesquisa. E não dá para falar em inovação tecnológica, ensino e pesquisa sem falar da UERJ. E o outro é a questão da autonomia financeira da universidade, projeto que já tramita na LERJ, que só depende de nós, deputados estaduais, para que a gente possa fazer essa emenda à Constituição garantido que a UERJ, assim como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, receba mensalmente aquilo que lhe cabe no orçamento. Então esse é o objetivo do evento. Um abraço, pressionar para que esse projeto seja pautado e que a UERJ possa virar essa página. A PEC 47 de 2017, que está em discussão na LERJ, obriga que o Estado repasse o 10º às universidades, da mesma forma que é feito com os poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Essa emenda constitucional já teve o parecer pela admissibilidade na Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos.
já abriu prazo para emenda, já foi emendada. Quinta-feira provavelmente será apreciada as emendas e, se apreciada, ela está em condições de se pedir pauta. Então o ato de hoje visa até também fortalecer, porque a emenda constitucional já de diversos deputados e a gente precisa 42 votos em 2 turnos. Eu acho que é preciso que se exerça uma pressão sobre a Assembleia Legislativa para que nas próximas semanas ela paute a matéria, paute a PEC e vote, né, terminativamente, de modo a modificar a Constituição e não dar mais nenhuma margem de manobra para que o governo do Estado faça o que faz com as universidades. Não há previsão de repasse, meses e meses a fio, sem repasse do orçamento programado e já aprovado na LERJ. As emendas apresentadas pelos parlamentares pedem a inclusão na PEC da Universidade Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a UENF, e do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO. Nossa luta, vai ser dito aí ao longo da manifestação, da reunião, é para construir uma maioria de deputados na Assembleia Legislativa que vote o direito ao duodécimo, ao UERJ e às demais universidades ligadas ao Estado para garantir a autonomia universitária. Eu tenho certeza que se a regra dos duodécimos estivesse valendo para o UERJ, para o UENF e para o UESO, seguramente elas não viveriam o drama que estão vivendo. A gente correu o risco de uma das principais universidades do país, que é a UERJ, pioneira na extensão de cursos noturnos, na interiorização e na política de cotas, aí à beira de fechar sem poder iniciar o ano letivo de 2017. Então vamos construir a força necessária na UERJ para garantir o duodécimo. As 3 universidades sofrem com a grave crise financeira. Na UERJ, as aulas foram suspensas. Professores e funcionários estão com os salários atrasados. O 13º do ano passado ainda não foi pago. O repasse de verbas da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, a qual a UERJ é subordinada, não está sendo feito. As empresas terceirizadas estão se negando a prestar serviços devido à falta de pagamento. O reitor da universidade espera que o anúncio sobre o pagamento dos salários de maio, junho e julho possa amenizar o problema. Ainda hoje tivemos um novo fórum de diretores, em que analisamos a situação de hoje. Hoje temos notícias que talvez aconteçam no decorrer da semana, que são pagamento de salários dos meses de maio, junho e julho, pagamento de bolsas dos meses de maio, junho e julho. Isso só nos falta do tripé que necessitamos, o pagamento das empresas terceirizadas. Só falta isso. Que a gente tem conversado com os secretários de Fazenda, de Ciência e Tecnologia, no sentido de que a gente possa ter uma solução o mais breve possível para isso. Mas nós dependemos desse tripé, os salários, as bolsas e a manutenção da universidade. O Rio de Janeiro pode ter um programa de transplantes de medula óssea. O projeto do deputado Tio Carlos foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do Ministério Público, que altera 2 artigos da Lei Orgânica da instituição, aprovada em 2003. De acordo com o texto, o acompanhamento dos promotores de justiça em estágio confirmatório deve ser feito por monitores vinculados ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP. Os relatórios apresentados por esses monitores serão avaliados por uma comissão. A proposta foi aprovada com emenda que pede transparência nos critérios adotados para a realização dos relatórios. A gente deseja que essa avaliação de eficiência, que será por relatórios, sejam relatórios que possam medir de fato a performance daquele que ainda está em estágio, cortando, não totalmente, porque é impossível, mas cortando bastante as hipóteses de avaliações subjetivas. E essas normas de avaliação, que serão editadas pelo Conselho, sejam devidamente publicadas para que todos tenham acesso. O projeto da deputada Cidinha Campos altera uma lei de 2005 que proíbe as concessionárias de serviços públicos de exigir pagamentos apenas por débito automático. A parlamentar modificou a penalidade aplicada a quem descumprir a regra, que passa a seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para sanção ou veto do governador.
O Rio pode ter um programa permanente de transplante de medula óssea. O projeto do deputado Tio Carlos busca articular as etapas envolvidas na realização do transplante, além de estimular a doação de medula óssea com campanhas institucionais. A matéria aprovada segue para análise do governador. Hoje o avanço da medicina dá a condição através do transplante, que é um procedimento, não é muito simples, mas não é tão invasivo quanto as pessoas imaginam, e que a gente realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. As doenças hematológicas, muitas delas podem ter cura através desse transplante de medula. Então o programa, espero imensamente que o governador sancione, que logo possa ser regulamentado e que possa dar condição de a gente orientar a população, de fazer campanhas de doação, chamando as pessoas para esse ato, repito, um ato de amor que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.